queridos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Vanessa Mafra. Vamos verificar o nosso conteúdo? A aula de número 5 traz o objeto de conhecimento, reconstrução das condições de produção e recepção dos textos e a adequação do texto à construção composicional e ao estilo de gênero. Nosso detalhamento, leitura, interpretação e reflexão de textos de divulgação científica, interlocutores envolvidos, intencionalidades relativas ao gênero selecionado e apreciações implícitas e explícitas sobre o tema tratado. Elementos constituintes, recursos linguísticos, linguagens utilizadas e características desses gêneros. Muito bem, então vamos para a nossa aula. Muito bem, meus queridos, nós vamos falar sobre divulgação científica. Vamos falar sobre divulgar conhecimento, que é muito importante. Para introduzir a nossa aula, eu já venho trazendo aqui algumas notícias, no nosso jornal CMEA News. Então, olha só, Brasil ultrapassa 1 milhão de casos de dengue. Eita, Olha só como está aí complicada a situação. Vamos à nossa próxima manchete, é o quê? Cidade de São Paulo tem 30 casos de morte por dengue em 2024. Bahia é o estado do Nordeste com o maior número de casos de dengue. Então, vejam que a gente está trazendo assim, o Brasil, de forma geral, ali, com todo, quantos casos nós temos? 1 milhão de casos de dengue, e depois a gente trouxe em cidades diferentes aí, mostrando como está a situação do brasileiro em relação à dengue. Então, a gente pode ver aí que está bem complicado, nós temos que fazer a nossa parte, certo, gente? Então, vejam aí que a gente não está fazendo, porque o caso está só aumentando. Inclusive, estava dizendo aí que o estado do Bahia é onde estava com o maior número de casos. Então, a gente tem que ali verificar o que estamos deixando de fazer. Certo, gente? Então, vamos verificar aqui a questão da dengue. É uma doença, a gente sabe que prejudica a saúde e é de uma comunidade, porque se está ali, não estou fazendo a minha parte, não vai prejudicar somente a mim, mas todos que moram comigo, ao meu bairro, a minha sociedade em si. Certo? Muito bem, então vamos dar continuidade à nossa aula. Vejam só. Quando a gente está falando aqui de a questão da dengue, que aumentou. Então, aqui nós estamos falando de saúde pública, querendo ou não, Porque se está tendo muito caso em um determinado bairro, num determinado estado, a gente tem que tomar cuidado, porque a dengue a gente sabe que pode levar à morte, tá bom? Aí, olha só, ainda aqui no nosso jornal, CMEA News traz a manchete: dengue, Zika e chikungunya, precisam ser controladas de forma integrada, Então, estamos falando que essas 3 doenças têm que estar sendo controladas de forma integrada, juntas, desenvolvimento de vacinas, controle de Aedes aegypti e redirecionamento de fármacos, entre outras estratégias, são eficazes no controle dessas arboviroses, quanto feitas de forma simultânea. Então, aqui, nessa manchete, está falando da importância de tratar essas 3 doenças, esses 3 problemas, juntos e não de forma isolada. Vamos agora tratar só dengue, só zika, só chikungunya. Não, é importante fazer isso de forma conjunta, simultânea, ou seja, ao mesmo tempo. E como é que será que chegaram a essa conclusão de que tem que fazer uma movimentação tudo junto, tratar de forma junta? Através do conhecimento, através de pesquisa. E aí, para a gente falar sobre isso, vamos verificar o que é ciência. Olha só, o que é ciência? Vamos investigar, é hora de conhecimento, Então, o que é ciência, professora? Vamos lá verificar o que é ciência. Olha, Aristóteles definiu a ciência como um conhecimento demonstrativo
ou seja, um tipo de conhecimento comprovado que pode ser expressado, tá bom? Por meio de uma demonstração com fundamento em observações, análise e experimentos, considerando as mais diversas hipóteses sobre aquele assunto. Então, vejam só aí, né? O conhecimento é demonstrativo. Para Aristóteles, como ele definiu o que é ciência? Que tem que ser demonstrativo. E aí, olha só, o que ele fala? Que ele tem que ser demonstrado, comprovado, né? Olha só, conhecimento comprovado por meio de demonstração. De que formas? Eu observei, são observações, analisei as nossas análises, e o quê? Experimentei. E aí fiz tudo isso considerando as mais diversas hipóteses. Então, de todas as... mas se acontecer tal coisa, o resultado é esse. E se mudar isso? Então, ele foi ali testando de todas as maneiras, e aí quando chega-se um resultado, aí sim eu posso dizer que foi ciência, porque eu posso comprovar, eu tive ali um passo a passo, eu observei, analisei, experimentei, até chegar neste resultado, que aqui eu apresento para vocês. Então, ciência é isso, é pesquisa, é análise, é observação, ali a gente vai anotar e vamos testar, né, até chegar no resultado que a gente quer. Certo? E aí, como acontece a divulgação científica, professora? Então, se a gente está falando do que é ciência, a gente vai pesquisar, né? E ali vai ter o conhecimento que vai chegar a um resultado. E aí nós vamos divulgar essa ciência, nós vamos divulgar o que a gente pesquisou. E aí, como acontece essa divulgação científica, né? Do que foi encontrado, de repente uma nova vacina, a cura para o câncer, que a gente está tão esperando, né, gente? Então, como é que acontece essa divulgação, que é super importante divulgar conhecimento? Então, a gente tem duas formas de divulgar. Vamos lá verificar? Olha só, nós temos a divulgação científica especializada, que acontece no meio dos cientistas ali. É de especialista para especialista, tá bom? Então, alguém pesquisou, encontrou algo interessante e aí vai divulgar para a comunidade dos cientistas, né, científica ali. Então, eu, como especialista, vou divulgar para outros especialistas, tá? Essa é a primeira forma de divulgação, eu compartilhar o meu conhecimento com os meus colegas de trabalho, né, ali do meio, certo? E aí, depois que acontece isso, é importante também a gente divulgar para o público, é importante vocês saberem, até mesmo para, por exemplo, quando se investigou o caso da dengue, como é que a gente pode se prevenir? Então fizeram toda uma pesquisa, agora vamos passar para a população, porque ela também tem que fazer a parte dela, né? Então, outra forma de divulgar é o quê? A divulgação científica para o público em geral, que seria o quê? Do especialista para não especialistas, que no caso, por exemplo, eu não sou da área da ciência, por exemplo, da saúde ali, né? Eu não sei como fazer essas investigações, análises, mas alguém descobriu a vacina e aí quer divulgar. Eu quero saber. Aí eles vão e vão divulgar isso para pessoas como eu, que são leigas nesse determinado assunto, certo? E se eles vão divulgar para pessoas que não são da área, eles vão escrever de forma mais o quê? Clara, objetiva, porque o objetivo ali é passar o conhecimento, então eu tenho que entender. Eu não posso chegar, eles não podem divulgar colocando termos muito técnicos, senão eu não vou entender. E todas as vezes que tiver esse termo técnico, ele vai explicar, porque o objetivo ali é divulgar o conhecimento para o maior número de pessoas, certo? Então, como a gente já sabe o que é ciência, como acontece para a gente divulgar, vamos verificar aqui, né, um artigo que fala sobre a questão de que a dengue, zika e chikungunya, eles têm que ser tratados de forma simultânea. Vamos verificar, prestem atenção no texto. Dengue, zika e chikungunya precisam ser controladas de forma integrada. Desenvolvimento de vacinas, controle do Aedes aegypti e redirecionamento de fármacos, entre outras estratégias, são eficazes no controle dessas arboviroses quando feitas de forma simultânea. Pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas, ICB da USP, apontam que as estratégias para o controle de arboviroses, doenças causadas por vírus transmitidas principalmente por mosquitos, como dengue, zika e chikungunya,
já adotadas em países da América Latina, funcionam bem e que iniciativas como o redirecionamento de fármacos, desenvolvimento de vacinas, controle do vetor e programas de vigilância, quando integrados, fortalecem coletivamente a defesa do planeta. Em um artigo publicado na Frontiers in Immunology, eles afirmam que uma frente unificada não só impede surtos, mas também define políticas para lidar com futuros desafios. O artigo faz um levantamento do que a gente já tem de iniciativas para combater essas arboviroses que causam tanto problema em vários países, o que poderia melhorar e o que ainda está faltando. Explica Nelson Cortes de Oliveira, biomédico, pesquisador do ICB e primeiro autor do artigo. Nelson de Oliveira trabalha em seu doutorado na produção de uma vacina para tratar o Zika utilizando a plataforma VLP, do inglês Virus-like Particles, que imita a estrutura geral das partículas virais, mas não contém o material genético infeccioso. Para o estudo publicado em dezembro de 2023, os pesquisadores analisaram 121 trabalhos sobre as arboviroses mais prevalentes na América Latina. Na primeira parte foram abordados temas como a estrutura do vírus, a morfogênese, que é o desenvolvimento das formas e estruturas características de uma espécie, além da patogenicidade, capacidade de um agente biológico causar doenças em um hospedeiro suscetível e da resposta imune. As perspectivas para o desenvolvimento de estratégias de controle também foram colocadas em pauta. Aline Lira, que divide a primeira autoria do trabalho com Nelson de Oliveira, lembra que depois do pico da pandemia de Covid-19, essas doenças voltaram a causar preocupação. A incidência de arbovírus aumentou, principalmente a chikungunya. Então, é sempre importante falar sobre esse assunto, porque mesmo tendo muitos casos, ainda são doenças negligenciadas, explica a pesquisadora. Várias frentes. Ainda não há terapia específica contra as infecções causadas por arbovírus, mas algumas drogas antivirais têm sido usadas para reduzir os sintomas. O artigo mostrou os avanços atingidos em certos tratamentos, tais como cloroquina, a niclosamida e derivados de isatina. Estudos em células e em modelos animais reduziram de forma significativa as taxas de transmissão de arboviroses. Um exemplo bem-sucedido citado pelos autores é o Programa de Controle de Doenças por Arbovírus do estado de Victoria, na Austrália, ministrado pelo Departamento de Saúde e implementado por meio de conselhos locais que atuam para reduzir as doenças transmitidas por mosquitos. Na prática, o que acontece é que são liberados Aedes aegypti contaminados com Wolbachia no ambiente que se reproduzem com os Aedes aegypti locais. Aos poucos, uma nova população destes mosquitos surge, reduzindo a transmissão e combatendo diretamente as arboviroses. Vacinas. Produzir um imunizante capaz de induzir a uma resposta imunológica equilibrada e sem muitos efeitos colaterais é um dos desafios que a comunidade científica enfrenta. No Brasil, a Qdenga, uma vacina feita com vírus atenuado contra os 4 sorotipos existentes, foi aprovada pela Anvisa em 2023. Recentemente, o Ministério da Saúde anunciou sua incorporação ao Programa Nacional de Imunização, PNI, a partir de 2024. A Dengvaxia era o único imunizante disponível até 2023. Ela é vendida na rede privada e recomendada para pessoas de 9 a 45 anos que vivem em áreas endêmicas e já tiveram dengue. Quando o artigo foi escrito em agosto de 2023, não havia vacinas disponíveis para tratar a Zika e a chikungunya. Mas em dezembro do ano passado, o Instituto Butantan solicitou o registro definitivo de um imunizante que apresentou 98,9% de eficácia para tratar a chikungunya.
Fabiana Maris. Maris Fabiana, dengue, zika e chikungunya precisam ser controladas de forma integrada. Jornal da USP, 31 de janeiro de 2024. Disponível em ornal.usp.br/ciências/dengue, zika e chikungunya precisam ser controladas de forma integrada. Acesso em 5 de março de 2024. Muito bem, vejam só, né? Então a gente viu aqui como estão divulgando o que eles pesquisaram sobre essas 3 doenças, né? Então veja que eles foram estudar a estrutura do não é inseto, meu Deus, desculpa se eu não estava sabendo, né? Mas do bichinho, vou botar assim, né? Foi verificar a estrutura dele, como ele se reproduz, como é que funciona o corpinho dele, o corpinho tão ingênuo, esses bichinhos, né? Então eles foram ver como funciona, como se reproduz, como é que eles podem fazer, quais são os sintomas que tem logo em seguida que são a pessoa contaminada, né? Então eles vão fazendo várias pesquisas. Como é que esses sintomas são características de dengue? Já prestaram assim? Menina, olha, pelo que tu está sentindo, deve ser dengue. Como é que eu sei que deve ser dengue? Por quê? Porque alguém investigou que quando você tem contato com a doença, você vai sentir febre, dor no corpo, enfim. Vai mostrar tudo aquilo e diz assim, depois que você foi contaminado, são tantos dias para os primeiros sintomas aparecerem. Né? Então, vejo que esse conhecimento foi passado para a gente através de uma pesquisa que foi feita por um grupo de cientistas e tudo mais. E aí, depois que detectaram, divulgaram para a população. Então, a gente já sabe alguns sintomas da dengue. Não é melhor tu fazer um teste? Porque tu está tendo febre, tu está assim, assado, cozido. Então, vamos lá no hospital verificar. Então, vejam que é importante essa divulgação. Né? E aí, com base nesses estudos, mostrou lá que são esses sintomas, de que forma pode ser tratado. Verificou-se que não pode deixar água parada, porque ele se reproduz com mais facilidade. Mesmo que eu jogue a água, mas se eu não lavar, tirar aquele lodo ao redor do recipiente, os ovos já ficam ali também se reproduzindo, que quando eu botar uma nova água, ele já vai se reproduzir ali. Então, é importante jogar a água do recipiente, lavar bem, não é? Então, ele vai mostrando ali o mecanismo da gente evitar a doença. Mas eu já contraí. Que remédio eu posso utilizar? Vocês viram lá que ele foi falando, pode usar tal vacina, da dengue tem vacina, mas do zika e do chikungunya ainda não tinha, mas que até o final do ano diz que já tinha ali uns medicamentos que já conseguia tratar 98% da doença em relação à zika. Como eles chegaram a isso? Novamente, através da ciência, fazendo observações, análises, né? Testando ali todo dia e faz todo um protocolo de anotações. A gente ainda não chegou ao resultado. Na ciência, né, gente, até mesmo quando dá o erro é conhecimento. Porque, eu cheguei até aqui e não chegou ainda no resultado. Por que não chegou ao resultado? Até que momento evoluiu que não? Porque aí... Então, vamos reformular. Então, até o que a gente considera erro, dentro da ciência não é erro, é aprendizagem, né? Então, vejo que tem todo um procedimento. E foi através de uma equipe de cientistas, pesquisadores, se debruçar sobre essa doença que tem aí acontecido, mas a gente sabe que a dengue pode evoluir por uma dengue hemorrágica, por exemplo, que muitas das vezes leva ao óbito. Então, é importante essas pesquisas para vacina, de prevenção, que remédio eu posso tomar. Não é qualquer remédio que a gente pode tomar, a gente não pode estar se automedicando, né? Tem doença que não dá, que aí medicou errado, às vezes é fatal, né? Então, tudo isso é feito através da ciência, através de pessoas que decidiram pesquisar para o bem de uma sociedade. E a partir do momento que eles chegam a esse resultado, o que ele faz? Não posso ficar com esse conhecimento só para mim. Eu tenho que passar à frente. Então, eu passo para a comunidade de cientistas e também passo para a população da forma mais clara e objetiva, porque a população tem que fazer a sua parte. Certo? Agora vamos explorar o texto que vocês ouviram e leram, né? Que acompanharam agora. Vamos lá fazer a nossa exploração, olha só, né? Está aí, para investigar, aumentar e tudo mais o nosso texto. Então, o que a gente acabou de verificar,
o gênero do texto, ele é uma reportagem, né? Porque eu posso fazer essa divulgação científica através de reportagens, desses o vínculo, né, jornalístico, ele abrange bastante o público, tá? Então, ele é um gênero reportagem. Qual o público, né? Quem é que eu quero alcançar passando essa informação? O público em geral, né? Ou seja, a população, seja criança, adulto, idoso, quanto mais pessoas tomarem conta da ciência desse conhecimento, melhor, não é? Olha, por exemplo, hoje vocês estão estudando aí essas doenças, como prevenir, vocês podem já chegar em casa falando, olha, sabia que quando a gente trata aqui da dengue, a gente não pode tratar só a dengue, tem que verificar também Zika e o chikungunya, então vocês já estão adquirindo conhecimento que pode passar para casa também, tá? Muito bem, então o público-alvo é o geral. Qual é a intenção comunicativa desse texto, né? Quando pega e faz essa divulgação, seja através de reportagem ou de um texto, enfim, o objetivo aqui é divulgar, é informar sobre as estratégias, né, para o controle de arboviroses, né, que a gente acabou de verificar que a arbovirose está se enquadrando ali dengue, zika e chikungunya, certo? E aí a gente viu lá no finalzinho quem foi que escreveu esse texto. É importante, né, saber, até mesmo para a gente ter uma base. Ah, será que isso é verdade? Tem confiabilidade nessa informação? Então, mostra ali quem foi que escreveu, que no caso foi a Fabiana Maris, né? Que linguagem do texto? Qual é a linguagem do texto? Se eu quero que chegue ao público em geral, o maior número de pessoas, então a minha linguagem tem que ser formal e acessível, tá bom? Ela vai ter que ser acessível, mesmo formal, ela vai estar ali clara, onde as pessoas conseguem entender perfeitamente o que eu estou dizendo, certo? E aí o suporte, aonde foi vinculado essa reportagem, Jornal da USP, que é outra informação que é importante a gente se ater. Em que vínculo foi notificado isso, né? Noticiado? Às vezes a gente tem que verificar tudo, qual é o link, qual é o site, se tem essa credibilidade realmente, né? Para a gente não estar passando informação errada para frente. Tá bom, gente? Muito bem, então agora vamos verificar as marcas linguísticas, né, do nosso texto. Vamos explorar ainda mais o texto? Acompanhe. Ó, marcas linguísticas que estão presentes. Manchete chamativa. Vocês viram que lá no nosso CBN News estava bem grande, né? Dengue, zika e chikungunya precisam ser controladas de forma integrada. Então, a manchete se já mostrava quais são as doenças que nós temos que tratar e de que forma. Aí também tem o quê? Presença de termos técnicos ligados à ciência. Ai, professora, mas aí a senhora disse que não pode ser complicado. Vai ter termos técnicos, certo, gente? Não, como é uma divulgação científica, não tem para onde a gente correr. Vai ter. Mas nada muito, ai, meu Deus, que vai prejudicar o entendimento do texto. E, geralmente, ele vem sendo explicado, tá bom? Então, vejam só alguns termos técnicos. Para combater essa arboviroses, né, que são as doenças que são causadas pela dengue, zika e chikungunya, então, ele vai mostrando assim, para eles não ficarem falando toda vez as três arboviroses, que é ali que vão estar na questão das viroses, tá bom? Para combater essas arboviroses que causam tanto problema em vários países. Então, vejam que essas doenças, né, da arbovirose, seja de dengue, zika ou chikungunya, ela não acontece somente aqui no Brasil. São vários países lutando contra essas doenças, né? Aqui a gente está trabalhando a questão, as nossas manchetes trouxeram números aqui do Brasil, porque a gente vive aqui no Brasil, a gente tem que saber a realidade aqui, né? Como é que tá? Então, a gente viu que em 2024, enfim, né? A gente vai todos os anos, vai aumentando os casos dessas doenças, o que deixa a gente muito alarmado, uma vez que o governo sempre está divulgando como a gente deve proceder para evitar essas doenças e quando tem contato, como a gente deve proceder, quais são os remédios, que a gente tem que ir direto a um atendimento de saúde, né, para cuidar de forma adequada, não deixar ela evoluir, certo? Então, vem todo um procedimento. E por que ainda está tão grandes os casos? Então, significa
significa que a população não está fazendo a sua parte, tá? Não adianta nada o cientista pesquisar, divulgar e mostrar como a gente pode evitar certas doenças e o governo investir em propagandas de conscientização e tudo, se a população não faz a sua parte. É igual, eu moro próximo de Igarapé e de Rio, o rio vive sujo, porque o governo não limpa, está trazendo doenças para a gente, mas eu quero saber se é o governo, se é o prefeito, se é o governador, se é o político que vai lá e joga lixo naquele local. Não é a população. Então, é a população que está trazendo doença para a própria comunidade, né? Então, a mesma coisa. Morou próximo dos rios, está sujando, vai trazer doença, gente. Inclusive essas que nós estamos falando e outras muito mais graves. Então, a gente tem que fazer a nossa parte, tá bom? Vamos lá continuar com nossas marcas linguísticas. Vejam só, foram abordados temas como a estrutura do vírus, a morfogênese, né, que é o desenvolvimento das formas e estruturas características de uma espécie. Olha só, ele vem falando ali, morfogênese. Eu nem sei o que é isso, mas logo em seguida ele vem dizendo o que é, né? Além da patogenicidade, olha novamente, o que é isso? Também não sei, galera. Mas ele vem dizendo o que é isso, capacidade de um agente biológico causar doença em um hospedeiro suscetível. Ou seja, vai lá, o bichinho vem, e quem é o hospedeiro? A gente, né? Se eu tô ali fácil, ele vai então já pega a doença, tá? A adequação da linguagem ao público. Como eu quero o público geral, eu vou colocar essa linguagem mais sucinta, mais clara, objetiva, porque o meu objetivo é o quê? Divulgar. Se eles pegaram o mesmo texto que eles divulgam na comunidade científica e divulgar para o público em geral, nós vamos ficar assim, o que ele quer dizer com isso? Porque a gente não é especialista. Por isso que eles vão fazendo essa adequação para conseguir passar esse conhecimento da melhor forma. E nós temos que fazer nossa parte. Pegar esse conhecimento e o quê? Pôr em prática. Né? Em prática, deixar meu ambiente sempre limpo, ter a consciência. Mas eu moro muito longe da onde pode coletar lixo. Minha irmã, se organize, deixe o lixo lá, pegue suas plantinhas, cuidado com essas águas na plantinha, né? Nos alimentos, enfim. Todo mundo fazendo a sua parte, independentemente das suas condições de moradia, a gente vai ficar o quê? Saudável. Eu, a minha família e todos que moram ao meu redor. Porque se eu não faço a parte, meu vizinho faz a parte. Não deixa a água acumulada, limpa todos os recipientes, enfim, cuida toda a casa dele. Só que do lado da casa dele, eu não faço nada, eu estou prejudicando a mim e o meu vizinho que está fazendo a parte dele. Então, todos têm que fazer e a divulgação está aí. Vamos combater essas 3 doenças para a gente ter o quê? Saúde. E aí, a comunidade toda, o Brasil todo agradece. Certo, gente? Muito bem, essa foi nossa aula sobre divulgação científica, o quanto é importante adquirir conhecimento. E você hoje já vai levar esse conhecimento para casa. Vamos expandir aí, vai passando conhecimento. Certo? A gente fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau.